Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje mostrarei para vocês as 10 epidemias que mais causaram mortes na história da humanidade. Para chegar a esse resultado, a pesquisa foi baseada em dois parâmetros: o número da população mundial da época e o tempo de duração de cada epidemia. Então, vamos ao vídeo? Em 10º lugar está a gripe asiática, causada pelo vírus H2N2, que surgiu no século XX em 1957, com seu fim em 1958, com a duração de um ano, matando aproximadamente 1.300.000 pessoas. A população mundial da década de 50 era de aproximadamente 2,5 bilhões de habitantes. A sua taxa de mortalidade foi de 0,052% da população mundial em um ano. Em 9º lugar está a gripe de Hong Kong, que surgiu no século XX em 1968, com seu fim em 1969, com a duração de um ano, matando aproximadamente 3 milhões de pessoas. Na década de 60, a população mundial era de aproximadamente 3 bilhões de habitantes. A sua taxa de mortalidade foi de 0,10% da população mundial. Em 8º lugar está a gripe russa, causada pelo vírus H2N2 no ano de 1889, com seu fim em 1890. Com a duração de um ano, a doença causou aproximadamente 1.500.000 mortes. Na época, a população mundial era de 1 bilhão de habitantes, ficando no ranking da 8ª epidemia que mais matou no mundo. A sua taxa de mortalidade ficou em 0,15% da população mundial. Em 7º lugar está a peste antonina, que teve seu início no século I, no ano 165, e seu fim foi no ano 180. A doença causou a morte de 5 milhões de pessoas ao longo dos seus 15 anos. A população mundial no século I era de aproximadamente 170 milhões de habitantes. Sendo assim, a taxa de mortalidade da doença por ano foi de 0,19%. Em 6º lugar está o surto da varíola de 1877 a 1977. A varíola é uma das doenças mais antigas do mundo. Há relatos da doença há mais de 3.000 anos. A epidemia da varíola do século XIX, que teve uma duração de 100 anos, causou a morte de aproximadamente 500 milhões de pessoas. A população mundial ao longo dos 100 anos foi em média de 2.682 bilhões de pessoas, levando a uma taxa de mortalidade anual de 0,24% da população mundial. Em 5º lugar está a terceira epidemia da peste negra, de 1855 a 1859. Com a duração de 4 anos, o terceiro surto da peste negra, morreram aproximadamente 12 milhões de pessoas. No século XIX, a população mundial era em torno de 1 bilhão de habitantes. A taxa de mortalidade provocada pela doença foi de 0,3% ao ano durante os seus 4 anos, ficando assim em 5º lugar da doença que mais causou mortes na humanidade. Em 4º lugar da nossa lista está a epidemia de Cocolitse, de 1545 a 1548. Em apenas 3 anos, foi responsável por dizimar 15 milhões de pessoas da civilização asteca, um dos principais povos da América pré-colombiana. A epidemia foi causada por uma variante da bactéria Salmonella, que foi uma das doenças que contribuiu para o fim da civilização asteca. Com a população mundial de aproximadamente 438 milhões, a epidemia foi responsável pela morte anual de 1,14% da população, ficando no 4º lugar das epidemias que mais causaram mortes durante toda a humanidade.
Em terceiro lugar das epidemias que mais causaram mortes de acordo com o tempo e o número de habitantes está a gripe espanhola, que teve seu início em 1918 a 1920. Em apenas 2 anos foram infectadas aproximadamente 500 milhões de pessoas, deixando em torno de 50 milhões de mortos. A população no início do século XX era de 1,5 bilhões de habitantes. O surto da gripe espanhola causou a morte anual de 1,65% da população mundial. Em segundo lugar da nossa lista está a praga de Justiniano, que ocorreu no ano de 1541. Foi o primeiro grande surto da primeira pandemia da peste bubônica. Ela é considerada a primeira pandemia da história. A doença contagiosa causada pela bactéria Yersinia pestis, a praga recebeu o nome do imperador bizantino Justiniano, que nos 2 a 3 primeiros anos da praga, estima-se que morreram 25 milhões de pessoas, cerca de 13% da população mundial. O número da população mundial na época era de aproximadamente 185 milhões de habitantes, uma estimativa de mortes anuais de 4,5% da população. Estima-se que a peste de Justiniano durou pelo menos 200 anos, matando aproximadamente 100 milhões de pessoas. Em primeiro lugar da nossa lista está a peste negra, que teve início em 1346 a 1353. Foi a segunda pandemia da peste negra, foi a mais devastadora da história. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a peste bubônica foi transmitida pelas pulgas de ratos infectados. O surto devastou 1/3 da população europeia. Em apenas 7 anos, morreram aproximadamente 200 milhões de pessoas. A população do século era de aproximadamente 450 milhões. O surto da peste bubônica causou a morte de aproximadamente 44,4% da população europeia, com uma taxa de mortalidade anual de 6,34% da população mundial. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo.